Ano após ano, inúmeras pessoas decidem trazer um animal selvagem para casa como bicho de estimação, apenas para perceber depois, muitas vezes tarde demais, que o filhote adorável pelo qual se apaixonaram se transformou em algo imprevisível, perigoso ou simplesmente infeliz em cativeiro. Nesta lista, vamos falar sobre 10 espécies selvagens que não deveriam viver na casa de ninguém. Primeiro, um pequeno primata que conquistou uma enorme base de fãs online, pelos motivos errados. O Loris lento se tornou uma verdadeira sensação da internet. Seus enormes olhos redondos e seu jeito lento e cuidadoso de se mover o transformaram em um dos animais exóticos mais procurados do mundo. Vídeos dessas criaturas sendo feitas cócegas, mordiscando bolinhos de arroz ou segurando miniaturas de guarda-chuva já acumularam centenas de milhões de visualizações, com sessões de comentários lotadas de gente perguntando onde conseguir um. O que esses vídeos nunca mostram é a realidade brutal por trás do comércio que os fornece, um dos mais cruéis em todo o mercado ilegal de animais silvestres. Os loris lentos são, na verdade, os únicos primatas venenosos do mundo, secretando uma toxina por glândulas próximas aos cotovelos, que se mistura à saliva para produzir uma mordida venenosa. Para torná-los mais seguros para a venda, traficantes costumam arrancar ou cortar seus dentes com cortadores de unha ou alicates, sem nenhum tipo de anestesia, prática que frequentemente resulta em infecções fatais, choque ou perda de sangue. Entre 30% e 90% desses animais não sobrevivem ao trajeto entre a captura e a venda. Os que sobrevivem e acabam na sala de estar de alguém chegam traumatizados, fisicamente debilitados e incapazes de viver algo parecido com uma vida natural. Por serem animais noturnos, adaptados para a escuridão total, seus olhos enormes fazem da iluminação comum de uma casa uma fonte constante de estresse. E aqueles vídeos virais de loris levantando os braços quando feitos cócegas não são, de forma alguma, sinais de prazer, é o animal tentando alcançar sua glândula de veneno por puro medo. Cada vez que um desses vídeos é compartilhado, alimenta-se um comércio baseado em mutilação e morte em massa. O loris lento fecha nossa lista na 10ª posição. O guaxinim está entre os animais mais inteligentes e carismáticos da América do Norte, e a fofura inegável dos filhotes já levou muita gente a tentar criar um como companheiro doméstico. Quando bebês, são brincalhões, curiosos, até afetuosos, e podem ser criados na mamadeira de um jeito que os faz parecer uma versão diferente de um cão ou gato. Mas tudo muda quando atingem a maturidade sexual, entre 1 e 2 anos de idade, e o filhote fofo se transforma em um adulto elétrico, destrutivo e muitas vezes hostil, que não se parece em nada com um animal domesticado dócil. Guaxinins adultos têm patas dianteiras incrivelmente ágeis, quase como dedos, capazes de abrir trincos, girar maçanetas, destampar potes, acionar interruptores e até abrir portas de geladeira, basicamente desmontando tudo o que estiver ao alcance, o que costuma significar tudo o que você possui. Donos costumam relatar voltar para casa e encontrar armários revirados com o conteúdo espalhado pelo chão, cortinas rasgadas em tiras, fiação roída criando riscos reais de incêndio, tampas de vaso sanitário levantadas e exploradas com entusiasmo perturbador, vasos de planta escavados e terra espalhada por todo lado, e qualquer recipiente de comida da casa aberto e provado. Sua capacidade de resolver problemas rivaliza com a de certos primatas, o que torna inúteis os truques convencionais de segurança infantil. Eles decifram qualquer trinco ou barreira mais rápido do que você consegue inventar a próxima. Alguns ex-donos comparam viver com um guaxinim de estimação a uma batalha interminável de contenção que o guaxinim sempre vence. Além do caos, os guaxinins também são um dos principais transmissores de raiva na América do Norte,
responsáveis por cerca de 30% dos casos confirmados de raiva em animais silvestres. Também são conhecidos por carregar um parasita chamado Bailes ascaris prociones, a lombriga do guaxinim, cujos ovos são eliminados aos milhões nas fezes e podem sobreviver no solo por anos. Se uma pessoa ingerir acidentalmente esses ovos, por exemplo através de terra ou superfícies contaminadas, as larvas podem migrar até o cérebro e desencadear uma condição chamada larva migrans neural, capaz de causar dano neurológico permanente, cegueira ou até a morte. Só esse risco de parasitas já deveria ser suficiente para descartar os guaxinins como animais de estimação, mas a destruição e a agressividade imprevisível costumam convencer as pessoas bem antes de os riscos à saúde entrarem em jogo. O guaxinim fica na 9ª posição. A raposa vermelha já tentou a sorte de muitos aspirantes a domesticadores ao longo dos anos, e qualquer pessoa que viva perto de raposas provavelmente já se perguntou se seria possível criar uma como se fosse um cachorro. Com sua aparência de mistura entre gato e cão e sua inteligência evidente, o apelo faz sentido à primeira vista. Mas manter uma raposa em casa não tem nada a ver com a fantasia, e o principal motivo é o cheiro. As raposas marcam território com urina, e essa urina carrega um dos odores mais fortes e persistentes de todo o reino dos mamíferos. Quem já teve uma compara o cheiro a uma mistura de jato de gambá com amônia, que impregna móveis, tapetes, paredes e roupas, e não sai por mais que se esfregue. O treinamento para usar a caixa de areia simplesmente não funciona como em gatos. As raposas marcam praticamente todas as superfícies da casa, com frequência e entusiasmo. Além do cheiro, são hiperativas, ativas à noite e adoram cavar tudo o que encontram pela frente, colocando tapetes, jardins e estofados em risco constante. Também são barulhentas, soltando uma variedade de gritos, latidos e uivos que se intensificam à noite, durante a época de acasalamento. Até o famoso experimento russo de domesticação de raposas, que já dura mais de 60 anos e produziu raposas genuinamente dóceis por meio de seleção genética, prova que mesmo as raposas criadas para serem mansas ainda carregam os hábitos de marcação territorial e atividade noturna que as tornam péssimas opções como animais de estimação. A raposa fica com a 8ª posição. A lontra se tornou uma queridinha da internet, com vídeos de lontras de estimação brincando, se aconchegando e fazendo barulhinhos que viraram um fenômeno viral, impulsionando a demanda especialmente no Japão, no Sudeste Asiático e em partes do Oriente Médio. Contas dedicadas a lontras de estimação acumulam milhões de seguidores, retratando-as como cachorrinhos aquáticos fofos e afetuosos. A realidade é completamente diferente. As lontras estão entre os animais mais destrutivos e difíceis de cuidar em ambiente doméstico, e a lista de reclamações de donos parece um catálogo de pesadelos de quem tem casa própria. Por serem semiaquáticas, precisam de acesso constante à água limpa para nadar e mergulhar, algo que, na prática, exige uma piscina com filtragem adequada ou idas diárias a algum corpo d'água natural. Nenhuma das duas opções viável para a maioria das famílias. Sem esse acesso, as lontras desenvolvem problemas de pele e sinais visíveis de estresse e depressão. Também produzem um odor oleoso e intensamente peixento que gruda no pelo, na cama e em tudo ao redor, e seus dejetos, depositados com frequência entusiasmada em locais incrivelmente inconvenientes, já foram descritos por tratadores de zoológicos profissionais como um dos piores cheiros de todo o reino animal, um título e tanto considerando que esse mesmo grupo cuida de hipopótamos e elefantes marinhos. E tem ainda as mordidas. Nada da mordidinha brincalhona de filhote de cachorro, mordida séria, perigosa, do tipo que manda você para o pronto-socorro. Suas mandíbulas e dentes encaixados são feitos para esmagar crustáceos e quebrar ossos,
Então as mordidas deixam ferimentos profundos e irregulares, propensos a infecções graves. Muitos donos que postaram vídeos fofos de sua nova lontra acabaram entregando o animal depois de uma mordida que resultou em pontos e antibióticos no hospital. Essa tendência também alimentou o tráfico ilegal da lontra pequena de garras curtas, hoje classificada como espécie vulnerável, com organizações de conservação apontando diretamente às redes sociais como uma das principais responsáveis por empurrar a espécie rumo à extinção. A lontra fica com a 7ª posição. Agora vamos para a América do Sul. A capivara se tornou um dos animais mais queridos da internet, graças ao seu jeito tranquilo e à aparente disposição de conviver bem com praticamente qualquer outra espécie: patos, gatos, até mesmo crocodilianos e macacos, o que lhe rendeu o título informal de animal mais simpático do mundo. Essa fama aumentou a procura por capivaras de estimação, e nos poucos estados onde a criação é legal, muitas pessoas começaram a adquiri-las sem entender bem no que estavam se metendo. Por serem os maiores roedores do planeta, capivaras podem pesar bem mais de 60 quilos, e na natureza vivem em grupos bem unidos, de 10 a 20 indivíduos. Manter uma sozinha basicamente a condena à solidão, e capivaras isoladas costumam desenvolver ansiedade, agressividade ou comportamentos autodestrutivos. Também precisam de um espaço externo amplo, com acesso à piscina ou lago, já que são semiaquáticas e dependem de mergulhos regulares para manter a saúde da pele e regular a temperatura corporal. A dieta delas é basicamente capim, e precisam consumir grandes quantidades de fibra para desgastar os dentes, que crescem continuamente. Negligenciar essa dieta provoca problemas dentários dolorosos, caros de tratar e potencialmente fatais. Também são mais rápidas e fortes do que parecem, e um roedor de mais de 60 quilos, que decide não voltar para o cercado, não é algo que a maioria das pessoas consegue controlar fisicamente. A capivara fica com a 6ª posição. Macacos de estimação representam uma das ideias mais antigas e persistentes do comércio de animais exóticos. Macacos prego, saguis, macacos esquilo e macacos-aranha já foram vendidos como pets por gerações, e o apelo é fácil de entender. Filhotes são extremamente fofos, se agarram aos donos quase como bebês humanos, podem usar roupinhas, e seu comportamento parece estranhamente familiar. Afinal, são primatas, assim como nós. Mas filhotes crescem, e aquele bebê grudento se transforma em um adulto territorial, agressivo e sexualmente frustrado, que não tem nada em comum com uma criança humana ou com um animal domesticado. Macacos adultos mordem, forte, com frequência e sem aviso, e essas mordidas representam um risco médico real, já que primatas podem transmitir doenças por saliva e sangue, incluindo o vírus herpes B, tuberculose e diversos parasitas intestinais. Também são extremamente destrutivos, usando suas mãos hábeis e capacidade de resolver problemas para desmontar encanamentos, fiação, batentes de porta, basicamente qualquer coisa que conseguirem segurar ou arrancar. Pior ainda, macacos criados isolados de outros de sua espécie costumam desenvolver sintomas psicológicos profundamente perturbadores: balanço repetitivo, automutilação, arrancar o próprio pelo, todos sinais claros de sofrimento crônico. O macaco fica com a 5ª posição. Cobras venenosas são mantidas como animais de estimação por um número surpreendente de pessoas ao redor do mundo, e em muitos estados americanos continua totalmente legal possuir naja, mamba, cascavel, víbora do Gabão e outras espécies letais, sem necessidade de licença, treinamento, seguro ou inspeção. A única barreira entre uma naja real e o bairro onde ela vive é o que quer que o dono considere um cercado seguro, e a história mostra que essa avaliação está errada com frequência demais.
As consequências dessa falta de fiscalização são tristemente previsíveis. Fugas de cobras venenosas acontecem regularmente pelo país, e quando algo como uma naja real ou uma víbora do Gabão escapa perto de residências, isso gera verdadeiras emergências de segurança pública, colocando em risco socorristas, vizinhos, crianças, animais de estimação e a própria cobra. Esses episódios podem provocar evacuações, fechamento de escolas e buscas que duram dias, custando dezenas de milhares de dólares, tudo porque alguém quis um réptil mortal no próprio quarto. Entre 2005 e 2020, houve diversas mortes confirmadas nos Estados Unidos relacionadas a cobras venenosas mantidas como pets, além de um número desconhecido de picadas que exigiram tratamento com antiveneno. A maioria dos hospitais americanos não mantém antiveneno para espécies exóticas, como naja ou mamba em estoque, e localizar o tratamento correto para a picada de uma cobra nativa de outro continente pode levar horas, às vezes dias, tempo durante o qual a vítima pode morrer ou sofrer danos permanentes. Para piorar, muitos criadores de cobras venenosas são autodidatas e entusiastas das redes sociais, não profissionais treinados, e costumam subestimar a velocidade, a inteligência, a força e a determinação de uma cobra que quer escapar. Até uma naja contida com segurança por anos pode escapar por uma brecha que o dono nunca percebeu, desencadeando uma busca capaz de paralisar bairros inteiros. A cobra venenosa fica com a quarta posição. Lobos, e também híbridos de lobo com cachorro, ocupam um lugar estranho e muitas vezes trágico no mundo dos animais exóticos. A aparência parecida com a de um cão atrai as pessoas, junto com a ideia romântica de ter um companheiro selvagem e leal ao seu lado. Mas lobos não são cachorros. Apesar de compartilharem mais de 99% do material genético, lobos e cães domésticos seguiram caminhos evolutivos separados há pelo menos 15 mil anos, período durante o qual os cães foram selecionados especificamente para serem amigáveis, obedientes, menos agressivos e capazes de interpretar sinais humanos. Os lobos não. Não importa como um lobo ou um híbrido com alto percentual de lobo seja criado, quanto afeto receba ou quão cedo comece a socialização, ele nunca vai se comportar como um cão doméstico. Permanecem naturalmente desconfiados, ansiosos e imprevisíveis diante de estranhos e situações desconhecidas, sem a predisposição genética para o vínculo com humanos que milênios de seleção deram aos cães. Um Golden Retriever é geneticamente programado para buscar a aprovação humana. Um lobo é programado para desconfiar de tudo o que é estranho e reagir a ameaças percebidas com fuga ou agressão, e nenhuma quantidade de criação manual consegue reverter essa programação evolutiva. Sua capacidade de destruição supera até a do pior cachorro mal educado, capaz de rasgar paredes de gesso, destruir móveis e cavar ou escalar cercas que facilmente conteriam qualquer raça doméstica comum. Contê-los de forma adequada exige cercados com pelo menos 2,5 metros de altura, estendendo-se ao menos 1 metro abaixo do solo para impedir as famosas fugas por escavação. Uivam por horas durante a noite, o que certamente não vai agradar os vizinhos, e podem se tornar agressivos durante a época de acasalamento, na hora da alimentação, ou em resposta a estímulos invisíveis para os donos, como mudanças hormonais em membros da família, visitantes desconhecidos ou a presença de outros animais. Santuários e abrigos pelo país inteiro estão lotados de híbridos de lobo que começaram como filhotes fofos e peludos e foram entregues em poucos meses a 1 ano, quando os donos perceberam que tinham adquirido um animal fundamentalmente incompatível com a vida em um lar humano. Esses santuários fazem um trabalho extraordinário, mas estão sobrecarregados pelo volume de animais que chegam todos os anos, e alguns híbridos que não conseguem ser realocados acabam sendo sacrificados,
simplesmente porque não há mais lugar para eles. O lobo fica com a terceira posição. O tigre é o maior felino do mundo. E, surpreendentemente, há mais tigres vivendo em cativeiro nos Estados Unidos do que sobrevivendo na natureza em todo o planeta. Estimativas colocam a população em cativeiro nos EUA entre 5.000 e 10.000 indivíduos, contra aproximadamente 4.500 remanescentes na vida selvagem. A maioria desses tigres em cativeiro não vive em zoológicos ou santuários credenciados, mas sim em mãos privadas, criadouros de fundo de quintal e atrações de beira de estrada. Em alguns estados, comprar um tigre é literalmente mais fácil do que adotar um cachorro de um abrigo. E, sem fiscalização federal, não existe um registro confiável de quantos tigres estão em posse privada nem onde estão sendo mantidos. Um filhote de tigre pode ser comprado por apenas alguns milhares de dólares, e nos primeiros meses parece um animal administrável, brincalhão, fotogênico, fácil de alimentar com mamadeira e mostrar nas redes sociais. Mas filhotes crescem rápido e em 2 anos esse mesmo animal pode pesar mais de 200 quilos, consumir entre 5 e 7 quilos de carne crua por dia e ter força, velocidade e instinto predatório suficientes para matar seu dono com um único golpe. Cuidar adequadamente de um tigre em cativeiro, moradia, alimentação, atendimento veterinário, pode custar entre 5.000 e 20.000 dólares por ano, um valor que muitos donos particulares simplesmente não conseguem sustentar. Tigres, desnutridos em cercados precários, são uma cena comum e deprimente em atrações de beira de estrada pelo sul dos Estados Unidos, e animais que escapam ou são abandonados frequentemente acabam em santuários já operando além da capacidade. O tigre fica com a segunda posição. O chimpanzé talvez seja o exemplo mais evidente de por que animais selvagens nunca deveriam ser mantidos como pets. O motivo é simples. Chimpanzés são parecidos o suficiente conosco para que as pessoas se convençam de que podem criá-los como filhos humanos, mas diferentes o suficiente para que o inevitável fracasso dessa experiência possa se tornar catastrófico. Filhotes de chimpanzé são encantadores, expressivos e capazes de formar vínculos com seus cuidadores que parecem genuínos e recíprocos. Conseguem aprender linguagem de sinais, usar ferramentas, reconhecer seu próprio reflexo e demonstrar emoções imediatamente reconhecíveis para qualquer humano. Nos primeiros anos, parecem o companheiro perfeito, inteligente, peludo, quase humano. Mas chimpanzés não são humanos. São animais selvagens com força entre 5 e 8 vezes maior que a de um adulto humano. E, ao atingirem a maturidade sexual, por volta dos 8 aos 10 anos de idade, passam por mudanças comportamentais drásticas, transformando-se de um juvenil brincalhão em um adulto poderoso, territorial e imprevisível. Machos, em particular, tornam-se cada vez mais agressivos à medida que as mudanças hormonais avançam, mudanças completamente naturais dentro da sociedade dos chimpanzés, mas totalmente incompatíveis com a vida dentro de uma casa humana. Eles demonstram dominância por meio de intimidação e, às vezes, violência direta, e um macho adulto criado entre humanos não entende por que as pessoas ao seu redor não se submetem a ele como aconteceria em um grupo selvagem de chimpanzés. Repetidas vezes, o resultado é um animal forte, volátil e perigoso demais para ser controlado, que acaba ferindo ou matando as próprias pessoas que o criaram. O caso mais famoso envolveu um chimpanzé de 14 anos em Connecticut, que, em 2009, atacou a amiga de seu dono com uma violência chocante. A vítima sobreviveu, mas sofreu ferimentos devastadores que exigiram um transplante de face, e o chimpanzé foi morto a tiros pela polícia. Esse episódio levou à criação de uma lei federal que proibiu o comércio interestadual de primatas como animais de estimação,
mas milhares de chimpanzés e outros primatas continuam em posse privada pelo país. E o risco de outra tragédia como essa continua muito real. O chimpanzé fica facilmente com a primeira posição e representa o argumento mais forte que existe contra manter qualquer animal selvagem como animal de estimação. Por mais carinho que você dê, por mais cuidado que tenha na criação, ou por mais confiança que sinta na sua capacidade de lidar com eles, eles continuam sendo, no fundo, animais selvagens, não importa o quão humanos possam parecer. Claro, existem muitas outras espécies selvagens que as pessoas mantêm como animais de estimação e não deveriam, e é bem provável que vocês tenham suas próprias sugestões. Fiquem à vontade para compartilhar suas opiniões nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.